Boa noite no nosso segundo encontro do estudo desse livro, O Despertar da Consciência, de Neville Goddard. No nosso primeiro encontro, que está gravado aqui no feed, eu falei um pouco da história, da biografia do Neville. E hoje nós vamos falar da criação de realidade e da natureza do que é Deus, com uma visão metafísica e não religiosa. E o mais interessante de nós fazermos essa live aqui hoje é porque hoje é um dia super especial dentro do estudo da energia. Porque nós tivemos um eclipse solar completo, que não foi visto aqui do Brasil, mas foi visto dos Estados Unidos, do Canadá, de alguns lugares do México. E eu vou trazer também, dentro desse conhecimento da metafísica, como que um eclipse desse influencia e por que influencia tanto na nossa vida. Um eclipse, gente, e todas as tempestades solares que nós estamos vivenciando nesse momento do planeta, ele é muito importante para a gente entender até o princípio da correspondência, que foi algo que nos foi ensinado, dito, na grande maior parte das referências por Hermes Trismegistus, através de Ucaibalion, que fala que tudo que acontece fora também acontece dentro e vice-versa, e assim como em cima é embaixo, e esse é a lei da correspondência. Dentro do conceito de Hermes Trismegistus do Ucaibalion, o universo ele é regido por algumas leis. E lei é lei. Então nós temos ação e reação, que é causa e efeito. Nós temos o princípio da correspondência, que é assim como em cima está embaixo. E desse princípio eu consigo colocar mais referência de por que nós criamos a nossa realidade. Como que tudo que vibra e tudo que tem de informação no meu íntimo, no meu coração, na minha alma, vai necessariamente vai materializar a minha realidade física. Porque somos energia e energia se molda. Assim a nossa vida vai sendo moldada a partir de quem nós somos. E o principal aqui dessa live de hoje, nessa aula dessa semana, de quem nós acreditamos ser. Porque em essência somos criadores. Estamos aqui dentro dessa realidade física, dentro dessa encarnação, para aprender a nos relembrar mesmo esse processo de cocriação que nós já vivemos automaticamente. O que nós fazemos agora, colocando mais intenção de estudo dentro disso, é passar a fazer isso de maneira mais intencional. Dentro disso, a gente fala também de grandes conceitos de confusão que temos aqui na nossa sociedade, que é inclusive do bem e do mal. Quantas coisas nós colocamos nessa caixinha de tudo que pode ser perguntado e que não pode ser perguntado, tudo que é crença religiosa demais, que quem questionou um dia foi dito como pecador. Tudo que eu coloquei como não pode ser feito e eu não posso nem perguntar, que me tira até de mais conhecimento, de saber de quem nós realmente somos aqui dentro dessa realidade, que tem muito mais a ser apresentado do que nós estamos vivendo. Então essa é a única live que eu vou ler um pouquinho desse livro, porque quando a gente fala da natureza de Deus e de quantas crenças impedem com que a gente se pergunte o que é Deus e como que nós nos relacionamos com isso e como que eu vou criar uma realidade diferente disso, sem falar de religião, porque não é sobre religião, eu inclusive não tenho religião nenhuma. Mas é sim sobre espiritualidade, porque a vida é espiritual. A matéria, ela é transformada a partir da consciência. E consciência de quê? Consciência de ser. Então aqui, essas aqui são as palavras do Neville, E como nós falamos no nosso primeiro encontro aqui ele pegou a verdade dele e trouxe num livro, e essa é a minha interpretação, é a minha verdade. Você pega essa minha verdade e junta com a sua verdade para você ver o que faz sentido para você. Isso faz, inclusive, parte da gente redescobrir quem nós somos. Porque tudo vai ter que passar pelo filtro da sua consciência. Se é você que cria a sua realidade, é o seu julgamento do que faz sentido ou não. É óbvio que nós temos uma verdade universal, mas é irmos de encontro de alma mesmo, essa verdade que realmente transforma a nossa vida. Então, enquanto você não passar por um filtro fino da sua consciência, tudo que você acessa, a nível de conhecimento e passar para a prática, meu amigo, minha amiga, não muda. Então eu vou ler, são 3 parágrafos, é muito curtinho, só pra gente começar a falar, inclusive, do que foi citado dentro até no oráculo de Delfos, na Grécia, de conheça-te a ti mesmo. A importância de nós vermos aqui o poder da palavra e como nós nos enxergamos, o que nós acreditamos que somos,
individualmente mesmo, coletivamente também, mas principalmente individualmente. Porque é isso que está criando toda a sua realidade e as experiências que você tem magnetizado. Então, a natureza de Deus. Tem até uma energia no campo de, tipo assim, não se pode falar disso, né? Como assim você vai questionar o que é Deus? Não é por aí. É nós questionarmos o que é mesmo a nossa consciência, o que estamos fazendo aqui nesse planeta, onde nós estávamos antes a nível de alma e para onde vamos depois. Isso tudo já tem respostas e se você se questionar um pouquinho, você vai achar elas aí dentro de você. Mas a natureza de Deus. Todo mundo poderia concordar com a afirmação de que todas as coisas foram feitas por Deus e que sem ele nada poderia existir. Porém, o que o homem não consegue chegar a um consenso é sobre a identidade de Deus. Todas as igrejas e sacerdócios do mundo discordam quanto à verdadeira identidade e a natureza de Deus. Vide quantas religiões, aqui no Brasil então, gente, que é samba, que é festa, quantas religiões nós temos? Não que isso seja errado, muito pelo contrário, mas são lentes diferentes que estão buscando a mesma verdade. O problema, voltando lá no nosso bem e mal, que é a origem de todo preconceito, é quando um bonitão da bala chita começa a achar que a verdade dele é mais importante do que a verdade do outro. Aí já era. Aí já era em outros níveis, não só dos níveis de julgamento religioso, mas todos os outros níveis de classificação de melhor ou pior, né? Que a gente acaba caindo aqui em confusão mental. Continuando nas palavras do Neville. A Bíblia prova, sem sombra de dúvida, que Moisés e os profetas estavam 100% em concordância quanto à identidade e à natureza de Deus. A vida e ensinamentos de Jesus também se seguiram de acordo com as conclusões dos profetas antigos. Moisés descobriu que a natureza de Deus está na consciência do ser humano. Ao ouvir essas palavras muito pouco compreendidas, aspas, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3, versículo 4. Davi cantou em seus salmos, aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Isaías declarou, aspas, eu sou o Senhor e não há ninguém acima de mim. Não há nenhum Deus ao meu lado. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Eu formei a luz e criei a escuridão. Eu fiz a paz e criei o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Isaías 45, versículos 5 e 7. A consciência de ser como Deus é repetida centenas de vezes no Novo Testamento. Para citar algumas. Eu sou o pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim, novamente, quem dizes que eu sou. E para quem tá entrando agora, gente, não, eu não me converti. E aqui nós estamos fazendo o estudo do Despertar da Consciência, que é um livro uma releitura dos versículos bíblicos a partir da metafísica e a vida e a obra de Neville Goddard, que foi um grande estudante da física quântica e da criação de realidade a partir de todo esse conhecimento que nós já temos em nós e agora nós estamos relembrando. Da criação da vida a partir da energia da consciência. Finalizando aqui esse capítulo. Não está escrito, eu, Jesus, sou a porta, eu, Jesus, sou o caminho, e nem foi dito, quem dizes que eu sou, Jesus, sou. Está claramente escrito, eu sou o caminho. A consciência do ser é a porta da qual as manifestações da vida passam antes de ganharem forma no mundo. Sendo essa aqui é a palavra minha da minha anotação. A consciência é o poder da ressurreição, ressuscitando aquilo que o homem é consciente de ser. O homem está sempre concebendo o que ele é consciente de ser. Esta é a verdade que liberta o homem, pois é o próprio homem que sempre se aprisiona ou sempre se liberta. Quando a gente chega a essa consciência, qual que é o primeiro ponto que a gente pode pensar de investigação? A gente senta com muita humildade mesmo na cadeira e começa a se perguntar, beleza, se tudo que eu acredito, tudo que eu tenho consciência do que eu sou, vai se manifestar na minha realidade, então o que eu acho de mim?
Qual é o filtro da minha consciência a respeito da minha imagem? O que eu comprei como verdade de que outras pessoas, os meus pais, a minha família, o lugar onde eu vivo, me disseram, que eu coloquei aquilo com tanta energia, tanta significância no meu campo, que eu passei a viver uma vida acreditando e criando situações congruentes àquilo que eu acredito que sou. Quando a gente começa a fazer essa investigação, nós vamos percebendo que muito disso é mentira. E por ser mentira, e mentiras não têm essa energia de criação, elas não se sustentam, por isso são tantos conglomerados de mentirinhas que vão se misturando para nos convencerem de que aquilo é verdade. Eu vou ganhando mais consciência, subindo a minha vibração, e isso vai caindo por terra. Então, necessariamente, a minha vida vai mudar. E vamos dar exemplo prático para a gente trazer isso para mais próximo na nossa consciência, que é quando eu determino, ou seja, quando eu declaro conscientemente que eu sou preguiçosa, ou que para mim as coisas não dão certo porque eu sou azarada, eu retorno nesse conhecimento do despertar da consciência de Neville Goddard, e se eu estou colocando no filtro da minha consciência de que eu sou todos esses adjetivos, necessariamente a minha realidade física ela vai ter que se moldar, ela vai criar forma com experiências que vão colocar para mim a validação dessa minha crença que está no filtro da minha consciência. Percebe? Isso vai a nível de imagem física, o que eu digo que sou, se eu sou bonita, se eu sou feia, se eu sou X, se eu sou Y, e todos os meus adjetivos emocionais. Se eu sou inteligente, se eu não sou, e percebam, quando a gente vai desconstruindo e reprogramando a nossa mente, não significa que eu não vou enfrentar desafios de pedidos de confirmação para que aquele novo piso de experiência, aquele novo paradigma realmente seja o meu novo filtro de consciência. Mas é assim que, ganhando mais conhecimento, mais compreensão em como a realidade é moldada, eu vou necessariamente, e isso é lei, gente, é a lei da correspondência, a gente já vai chegar no eclipse de hoje. Necessariamente eu vou criar uma realidade diferente. Mas aí vocês vão me falar assim, Débora, o negócio é o seguinte, a história da minha família tem um monte de caca. A minha história, a minha infância foi cheia de traumas. Isso não conta? Conta e muito, porque a carga energética das situações que nós passamos, além do registro no corpo físico da experiência, vai deixando dentro do registro consciencial, né, que é a sua autoimagem, esses nódulos, esses nós na consciência. Então existem várias ferramentas, as sessões energéticas, facilitações, que vão entregar para você compreensão para sua própria consciência e dissolvendo tudo isso, inclusive os contratos de lealdade que ligam você a certos padrões energéticos na vida. Quando eu falo padrão, eu tô falando de quê? Padrão de relacionamento. Eu acabo sempre estando com a mesma pessoa, só mudo o nome, né, e CPF. Ou padrões financeiros, padrões de comportamento no trabalho, padrões de amizade, meu padrão do corpo físico. Eu fico num efeito gangorra se eu numa posição de querer emagrecer, ou eu não ganho massa com tanta facilidade. Isso tudo é alterável quando eu vou para a fundação da minha consciência, porque tudo é moldado a partir de quem eu acredito que eu sou. Isso é um processo muito profundo de transformação. E como tudo que está dentro está fora e tudo que está fora para dentro, esses movimentos das tempestades solares, dos grandes eclipses é ótimo, das grandes tempestades solares e dos eclipses que estão acontecendo, não por acaso, com muito mais intensidade, nesse momento presente, é porque o coletivo espelhando, né, os astros espelhando, assim a astrologia também é explicada, entre aspas, espelhando toda a transformação interna que os seres individual e coletivamente estão passando. No momento da Terra, milênios e milênios de sombras e de traumas que estão incrustados no coletivo da consciência humana, agora eles estão vindo para a superfície para serem transmutados. Mas quando nós falamos de transmutação, não é que esse processo assim do bateu levou um para um. Uma das leis que nós temos no hermetismo também é causa e efeito. Mas nos ensinaram muito levianamente que eu faço X e acontece Y. Mas tudo é uma teia muito complexa de causas que eu vou criando na minha rotina diária, principalmente de pensamento, mais ainda de emoção, mais ainda de ações, para que um efeito seja sustentado e tenha raiz profunda na minha vida. E aqui nós estamos falando de tudo, todos os eventos que são criados. Inclusive a robustez emocional para lidar com eventos de criação, que são inclusive
pré o meu nascimento. O meu tema de alma que veio ser desenvolvido aqui, porque muitas pessoas nascem já com grandes desafios, não só a nível de corpo físico, mas de realidades. Aqui, nessa dimensão, a energia ela é muito maleável, né? A dualidade é muito grande, mas a energia também é muito maleável. Então, grande parte dos nossos desafios, nós conseguimos sim alterar com novos padrões mentais de vibração, para nós que estamos aí caminhando dentro disso, ou os grandes mestres que já habitaram o nosso planeta, eles conseguiam movimentar a matéria imediatamente, assim. Quando nós falamos de Cristo andando sobre as águas, não é uma maneira filosófica, isso realmente tem possibilidade de acontecer, porque a consciência é quem cria a matéria. Os grandes milagres da medicina, os grandes milagres que nós vemos em todos os outros exemplos de todos os dogmas que existem, são manifestações conscienciais. E agora a nossa ciência está caminhando para conseguir perceber tudo que nós, como seres humanos, conseguimos e temos habilidade inata, só precisa ser desenvolvida, né? Porque nós estamos todos contraidinhos a nível de consciência. Mas para trazer isso para o nosso dia a dia real. Então, um eclipse como o que aconteceu hoje, gente, o que ele faz? O que essa energia faz? Simplesmente ela vai trazendo luz para todas as sombras lá no obscuro do porãozinho da consciência. Então percebam, muito provavelmente nos últimos dias aí, coisas que vocês achavam que já tinham resolvido, um relacionamento que tinha terminado e parecia que estava tudo bem, ou uma amizade que teve um BOzinho e parecia que estava tudo bem, ou uma mágoazinha que você nem lembrava mais, se você tinha qualquer registro energético ainda no seu campo dessa experiência, nos últimos dias é muito provável que isso tenha vindo à sua memória. Porque a energia do coletivo, a energia que um eclipse traz, é colocar a luz em todos esses porõezinhos, individualmente de cada um e da massa também. Então nós vamos ver todos esses conflitos do coletivo aí sendo mais instigados, porque quando nós transformamos a consciência, nós transformamos a realidade. É como se o todo estivesse falando assim, deixa eu ver se essa galera vai acordar e vamos mandar aqui mais consciência, vamos mandar mais energia para que esse movimento aconteça, para que mais conforto, inclusive, junto com a aceleração vá acontecendo a partir dessa compreensão, porque necessariamente nós vamos para esse lugar, a nível de sociedade. Aqui, mais uma vez, nós nos lembramos, vocês vão falando se vai fazendo sentido, e quem for assistir gravado também, deixa nos comentários para mim. Mas, gente, nós não precisamos salvar a Terra. Nós não precisamos salvar a nossa família. Nós estamos aqui para viver essa experiência de nos relembrar quem somos, aprender os processos de cocriação. Nós, como grande ser, escolhemos e contraindo a nossa consciência aqui para viver uma experiência, por exemplo, de ser Débora e de ser... olha que saudade! Eu tô comentando a Kelly Socorro, muito sentido. Para fazer essa... para viver essa experiência. Isso por si só vai deixando muito mais leve os conflitos que nós temos aqui. E lembrando que nós estamos dissolvendo milênios e milênios de traumas e de crenças muito profundas enraizadas no nosso coração, na nossa consciência, de polaridade, de julgamento, de dualidade, de mediocridade, de inferioridade. Só quando eu vou arrancando tudo isso de mim, do meu campo, eu mudo completamente a minha estrutura vibracional e eu começo a magnetizar nesse passo a passo, mas que é instantâneo. Olha só, também, depois a gente vai trocar um WhatsApp pra gente voltar a se falar. A Cacau respondeu, tá sentindo muito sua falta, porque é minha mentorada queridíssima e nós fizemos um trabalho muito legal juntas, destruindo e descriando vários efeitos do corpo físico, inclusive da consciência, depois de um burnout, que também vivi. Mas depois a gente entra nisso. Na primeira live tem essa história tem na live da minha história e a primeira live que eu fiz aqui sobre o despertar da consciência também, a minha interpretação da criação do burnout e de outros desafios dentro do mercado de trabalho. Mas quando nós reconhecemos agora, gente, que o momento da Terra não tá pra brincadeira e toda essa luz tá chegando em todos os cafundós que nós temos da consciência, é como se nós tivéssemos na oportunidade de pegar um trem-bala de transformação. É só entrar.
Os traumas, as memórias, as crenças, elas querem ser facilitadas. Existe, obviamente, o que nós chamamos aí, né, dentro da psique do ego que não quer morrer. Então, nós temos um momento de resistência, quando a gente está transformando a nossa realidade. Nós temos contratos de lealdade, claro, mas o desenvolvimento natural da consciência é a expansão. Então, é muito mais fluido eu, à medida que vou ganhando compreensão, me deixar ser guiada e fazer meu dever de casa, né, com muita humildade, fazer o meu dever de casa para conseguir ir entrando em ressonância dentro de um estado vibratório mais elevado com todas as bênçãos que o universo está doidinho para me entregar, para te entregar, para entregar para todo mundo. Porque não existe falta na essência. Somos nós que criamos isso a partir de contrações da nossa própria consciência. Quando a gente fala, então, do eclipse e dessas energias do coletivo, ou até do seu signo e como estava o céu quando você nasceu, nós estamos falando da influência de energias, grandes energias, num microcosmos que somos nós, pelo princípio da correspondência, que é tudo que está embaixo está em cima, tudo que está em cima está embaixo, tudo que está dentro está fora, o que está fora está dentro. Sempre. Por isso que nós interpretamos e fazemos perguntas para qualquer coisa que se apresenta na minha realidade. Não existe ponta solta. Gente, não tem. Não tem coincidência mesmo. Então tá. Então na prática, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Inclusive a chamada do nosso próximo capítulo, e eu tô fazendo uma live por semana, porque nós vamos estudar juntos esse livro aqui, que é um salto gigantesco de consciência. Então vocês encaminhem também para um amigo, para uma amiga que já passou aí na mente de vocês e pode aproveitar desse conhecimento pra gente criar juntos aqui uma sociedade muito melhor, né? Primeiro por nós e depois, obviamente, pelo coletivo. Afinal de contas, somos todos um em última instância. E aqui o próximo capítulo é Eu e meu pai somos um. Daqui nós tiramos mais ainda a certeza de que a vida é criada pela consciência e nós somos co-criadores em estado de aprendizagem. Que foi quando Jesus nos disse assim, vós sois deuses. Ele não estava pra brincadeira. Nós é que ainda, depois de tantas corrupções da consciência, de mediocridade, de inferioridade, de não poder falar e questionar as coisas, começamos a nos enxergar como o cocô do cavalo do bandido. Mas nós estamos criando, na realidade, o tempo inteiro, só que agora de maneira muito automática. Então, quando eu, lá, ó, desde o oráculo de Delfos, lá na Grécia Antiga e todas as outras filosofias, começo a me questionar e a perguntar pra mim mesma quem eu sou, e só de eu fazer uma pergunta, eu vou começar a entrar nos meus materiais mais profundos e essas respostas elas vão surgir, ou a nível de intuição, ou o campo te mostra. Pode ser que uma pessoa chegue e te fale, mas é assim que as coisas acontecem. É o campo de vibração que nos conta as coisas. Eu vou perceber que tudo que eu sou, eu vou criar. Então, se eu entro em ressonância com o campo de ser algo mais elevado, necessariamente a minha vida muda. E como a consciência agora está muito mais próxima, porque com tudo isso que está acontecendo, a velocidade de transformação, de facilitação desses traumas, também está muito mais disponível, gente, o momento é agora. É agora, não tá pra brincadeira, tá muito mais fácil, nunca teve tão fácil. Todas as energias que antes elas incitavam muito esse processo de contração da consciência, elas estão perdendo força em velocidade avassaladora. Mas é só a gente se colocar em mais disposição. É só a gente sentar, destruir, descriar até os contratos que nós temos em olhar pra nossa consciência com uma lente mais negativa. Deixa eu fazer uma lista aqui então de tudo que eu cito que eu sou. Deixa eu pegar aqui tudo que eu... E não é pra gente mentir pra gente mesmo. Deixa eu olhar pro meu coração aqui. Como que eu me sinto? Quais são os programas corrompidos que ainda rodam da minha consciência? Porque nós só conseguimos tirar de nós também tudo aquilo que nós já aceitamos que temos. Principalmente a transitoriedade das coisas. Porque se eu reconheço que existe um programa de preconceito, por exemplo, de inferioridade rodando em mim, e eu vou facilitando a mentira que é isso, eu naturalmente paro isso em mim e aos poucos, paulatinamente inclusive, a realidade vai parar de me trazer referências que vão confirmar o meu ponto de vista anterior. Porque tudo que vai para um lado pejorativo a respeito da consciência do ser, de um julgamento, é mentira. É um programa. É um programa. E não tem conversa. É mentira, é mentira. O negócio é o piso de experiência e o passo a passo para que eu me relembre da verdade.
do valor que eu tenho em essência por graça, simplesmente por eu ser um ser espiritual infinito, emanado pela centelha de criação com a centelha divina em mim. Quando eu tiro todas as minhas inseguranças, e não precisa tudo de uma vez não, porque é impossível, você vai perder o game de ser quem você é. A experiência é o que conta. Mas se eu vou aqui, eu vou começar pelo que eu quero transformar. Vou interpretando tudo que foi me dito, mas é mentira. Tudo que eu tô... Sabe aquela crença, ou às vezes um padrão que nós temos, que é quase de estimação? A gente quase coloca uma coleira nele. Fala, não posso não, porque eu sou assim. Você não é de jeito nenhum. Nada que seja negativo. E aqui eu tô falando de questões mais voláteis, sim, no primeiro momento. Mas o nível, gente, o dial que a gente tem para transformação aqui nessa realidade, ele é muito grande. Vide milagres na medicina. Nós estamos falando de um conhecimento aqui poderosíssimo. Desde que você perceba e solte muitas das coisas que você tá criando aí como um pet. Literalmente. Crenças e personas, autoimagem que você tem, que você tá criando como pet. Então, quando você pega um novo cenário de vida e faz assim: o que eu quero viver a nível do meu negócio? Quanto eu quero faturar? Ou dentro do meu emprego, qual que é a posição que eu quero estar? A PNL diz muito isso, mas aqui a gente está sendo convidado a olhar para uma ótica ainda maior, que é uma ótica de criação de realidade a nível de consciência, né? Quando eu vou percebendo quais são as características, quais são as mentiras que eu tenho que tirar do meu caminho para que eu chegue naquela posição, porque lembra, é ser para ter. Eu tenho que ter um campo vibratório que sustenta aquilo para que eu crie aquela realidade. Naturalmente a vida vai me abrir as possibilidades e os caminhos, porque isso é lei. E aí a gente pega, toda vez que a gente se esquece disso, exemplos de grandes pessoas que nasceram com recursos pequenininhos e que construíram grandes fortunas que sejam, ou se curaram de doenças que a medicina diriam que eram incuráveis. Quantos? Se você jogar no YouTube aí os documentários do Dr. Joe Dispenza e o canal dele, que tem todas as pessoas que dão o depoimento depois dos seminários que ele faz, gente, é uma coisa de louco. E isso tá na mão de todo mundo. Nós só precisamos de constância, mais compreensão e paciência para viver o game de ir facilitando e expandindo todo dia mais um pouco, até que a nova realidade ela fica corporificada em você. Até que você para de se julgar, você para de se enxergar com mentiras de inferioridade que te venderam, porque venderam. Porque venderam, e a mídia ainda vende isso o tempo inteiro. Tem que ficar muito esperto e muito ligado para não ser convidado a ser puxado por esse campo de novo. Mas uma vez que você expandiu, como Einstein nos lembra, não tem como voltar. Não tem como, não tem como. E agora nunca esteve dentro dessa era tão fácil de nós encararmos dores que são sim muito profundas. Desafios que são sim, dependendo da realidade que você experiencia hoje, muito desafios desafiadores é ótimos, né? Mas são muito robustos. Você vai ter que passar com muita robustez, porque eles são grandes. Mas nada foi criado pela sua consciência que você não dê conta, porque isso é lei. Tudo que você experienciou foi criado por você. Ou nessa vida aqui, ao longo do que você foi vivendo, inclusive se for pela família, a família que você nasceu, também foi uma escolha pré-vida, ou um tema a ser desenvolvido pré-vida, que você escolheu, que já seria um desafio aqui, para que a sua alma ganhasse mais experiência. Nada que cruza o seu caminho você não dá conta. É impossível. Não tem ponta solta no campo do todo, do universo. É impossível. Olha a Babi falando, vou falar mais um pouquinho, Babi, mas essa live vai ficar gravada e eu falei no início. Eu tô ótima, e você? Acho que vai ser contribuição, assim, porque nada é por acaso, lembramos, né? Mas quando nós falamos, inclusive, de agora tá muito mais rápido, um eclipse, pela lei da correspondência, ele vai trazer lá no cosmos, no grande macrocosmos, a energia de transformação que a Terra está vivendo. E a gente acha que a Terra é um cisquinho no universo, e ela é. Mas uma vez, inclusive, eu tava dentro de um babado que eu já contei pra vocês, jantando com um amigo, que é muito... a consciência, né, a mediunidade dele é muito expandida. Então, na hora ele deu uma consciência de outro plano, começou a falar através dele, assim, num jantar. Estávamos só nós dois. E ele me disse assim,
essa consciência através dele. Vocês não têm noção de como os olhos do cosmos inteiro, do nosso sistema solar inteiro, a nível multidimensional, está no planeta Terra agora. Porque no macro também todos somos um. Então o desenvolvimento, a programação dessa nova Terra para onde nós estamos indo, ela é para o bem-estar de um coletivo muito maior do que a cabeça do ser humano agora dá conta de compreender. Tem tanta coisa que nós ainda veremos nessa encarnação, gente, nos próximos 10, 15 anos aí, para os que escolherem, né? Porque os que não escolherem vão continuar vivendo uma vida que vai ser assim, vai ter muito mais percalço pelo momento do planeta, mas não vai chegar nem perto de toda a abundância, de todas as novas possibilidades de quem agora começar a se facilitar com mais facilidade. Quando eu tenho um eclipse acontecendo lá nos céus, o que ele tá me dizendo? Quando eu tenho sol, que é nessa... então, foi isso. Já me veio aqui, Babi, por que você pediu? Para que eu explicasse essa parte. Quando eu tenho um sol, que é a nossa fonte de energia, é a nossa fonte de luz primordial, e dentro lá do movimento, que nunca é por acaso, da dança cósmica dos planetas. Boa noite, Adriana! Eu tenho esse sol, que é a nossa fonte de luz, e se eu for interpretar isso a nível de consciência, eu tô falando da luz da minha consciência também, tudo aquilo que me alimenta. O sol é a fonte da vida para nós, sem ele não tinha nada, não tinha terra. A nível de consciência, nós temos a centelha também. Quando eu pego a lua, nesse movimento do eclipse, e ela dentro lá, né, das órbitas dela, ela vai passar e vai tampar o sol. Como a distância é muito grande, a mesma Lua sendo infinitamente menor, toda a circunferência dela tampa o Sol, é um eclipse total, babado fortíssimo. E a sombra dela é projetada na Terra. O lugar onde a sombra ficou 100% passando pelo planeta é a região onde energeticamente, porque isso tudo que nós estamos falando aqui, gente, é conteúdo psíquico, é conteúdo energético da consciência, que por consequência chega até a realidade física, mas é conteúdo energético. A cidade, lá nos Estados Unidos, passou no México, se eu não me engano, no Canadá, onde teve 100%, foram os lugares do plano físico, onde essa energia estava mais intensa. Quer perceber isso de outra maneira? Assim, quando você entra numa sala ou num ambiente, você não consegue perceber se aquele ambiente está leve ou pesado? Aquilo ali é uma influência de um campo de energia de um coletivo. Agora imagina a influência de um campo de energia de um eclipse, que tudo tem consciência, que são corpos celestes que também têm consciência. Em outras dimensões, inclusive, nossa, eu não vou nem abrir isso aqui agora para não parecer muito maluca. Vamos caminhando assim, aos poucos, com esse tipo de conversa. Mas a reverberação energética da sombra da lua aqui é jogar luz, ou seja, é colocar atenção nos cafundós da nossa consciência e das sombras que nós temos. Sombra é tudo aquilo, material psíquico, tudo aquilo que eu tô fingindo que não tá rolando. Tanto na minha vida individual, como na vida do campo que eu vim com ressonância com a minha família, como dos grandes conflitos, grandes preconceitos, grandes destruições que, como corpo coletivo do planeta, a história da humanidade, nós temos. Então você põe na conta aí milhares de guerras, põe na conta... Olha a Babi fala, em África, Lua é Uzupa, uma divindade consciente e que se comunica com a humanidade. Perfeito, perfeito. Os povos originários, inclusive, eles se comunicam com os astros e com os seres extraterrestres desde o início, gente. Nós, desde sempre, assim, nós no Ocidente, é que agora estamos caminhando para voltar com isso de novo. E aqui, a Babi já está trazendo consciência de falar diretamente com seres celestes, que tem sim que são uma entidade consciencial. Mas nós temos em outras dimensões seres físicos e também não físicos que estão se comunicando com a gente cada vez mais. Lá nos Estados Unidos, inclusive, isso é mais comum porque eles não têm tantos dogmas religiosos como nós temos. Aqui, em religiões de energia mais ostensiva, como a Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo e até o Catolicismo, só que isso é muito mais apagado, né, mais abafado. Nós conseguimos conversar com seres que já desencarnaram diretamente, por canalização ou através de incorporação num médium, né? Nos Estados Unidos é muito comum que eles canalizem da mesma forma, só que seres que já se apresentam sem arquétipos, como nós presenciamos muito aqui no Brasil. E eles lotam auditórios gigantescos para dar uma aula como nós vamos à faculdade aqui. Eu tenho certeza que, assim, aqui, não que eu trocaria, porque eu não troco o Brasil, ao orgulho de ser brasileiro por nada.
Mas nós ainda veremos isso de maneira muito grande, eu não tenho dúvidas, isso aí vocês podem colocar poucos anos para que aconteça. Então essas cidades onde a energia do eclipse ela passou são as cidades que tiveram a energia de colocar atenção na sombra mais forte. Então se aqui para nós já foi desafiador o dia de hoje, se nos últimos dias as memórias de conflitos que eram da nossa infância ou grandes conflitos familiares já começaram a surgir para que nós integremos e transmutemos isso nesse caldeirão da consciência, imagino que essa galera vivenciou lá no Canadá, no México, nos Estados Unidos, não sei qual é o resto do globo, que viveu essa experiência do eclipse. Porque lá a energia foi direcionada. Sombra é tudo aquilo que eu não tenho ainda robustez o suficiente, ou não tenho consciência, ou não dou conta ainda de olhar, ou tudo aquilo que eu escolhi mesmo não mexer, sabe? Ah, eu vou deixar isso aqui um pouquinho guardado, depois eu olho para aquilo, só que tudo tem consciência. Aquilo vai ganhando força, vai ganhando força, vai ganhando força dentro do meu campo psíquico, do meu campo de energia, até que aquilo se manifesta na minha realidade. E aí, gente, não dá. Só que as sombras e os traumas, né, os nossos maiores bloqueios energéticos, onde nós abrimos mão de muito do amor que está disponível para nós, também conta para a nossa assinatura vibracional. E nós estamos no coletivo caminhando para um lugar onde todos, inclusive individualmente e coletivamente, obviamente, vibram muito mais elevado. É a tal da famosa transição planetária ou o novo espaço de quinta dimensão. Necessariamente para irmos para lá, toda essa sujeirinha dos cafundós da nossa consciência, ela tem que ser facilitada. Ela tem que ir embora. Só que ela não vai embora, tipo assim, a gente não dá descarga nessa grande bosta, entendeu? Você tem que transmutar isso. Transmutar é o quê? Se é um conflito, eu olho pro conflito e eu facilito com perdão, eu coloco amor naquilo ali. Eu pego todos os meus autopreconceitos e julgamentos e dissolvo aquilo. Aí, ó. Já veio o joinha. E dissolvo aquilo. E eu paro de projetar as minhas cacas em cima de outras pessoas também. Aí eu integro. Aí aquilo deixa de existir. Eu ganhei consciência em cima de um campo que era antes mais contraído. Faz sentido? Necessariamente para onde estamos caminhando, todos vamos ter que passar por esse estágio. Sim. Então, não por acaso nós temos um eclipse, que é uma energia lá do cosmos, do macrocosmos, que aqui no microcosmos, que sou eu, vai me instigar a olhar para aquilo que está no meu porão da consciência, para os cafundós do lado das minhas sombras. Então, isso começa a vir. Vocês podem ver que os sonhos estão muito... O conteúdo de transformação é muito grande. E se você não sonha, é só começar a pedir para sonhar. Pode ser que você não peça hoje, não sonhe amanhã. Mas naturalmente, quando você vai se lembrando que isso é... E você sempre sonha, você só não se lembra. Pede todos os dias para que isso aconteça. Faz uma rotina de sono, pré-sono, né? Para você dormir com mais tranquilidade, com outra frequência. E depois você me conta, me manda mensagem para você ver. E um eclipse, gente, ele retém a energia reverberada. Eu até compartilhei um stories hoje do Matias Stefano que está explicando muito bem, com muito mais detalhe, inclusive, sobre essa energia de facilitação. É como se fosse um marco temporal. Começa-se agora uma nova era, ainda mais, porque todos nós já estamos vivendo isso desde o dia 1. Esse é o momento do planeta. Mas através desse início de eclipse, tinham uns 200 anos, se eu não me engano, que não tinha esse, e o próximo vai ser em 2400 e alguma coisa. São marcos muito importantes para a história da humanidade. E é o início de uma era de transformação muito intensa. Vamos aí de uns 5 anos com essa energia disponível para pegar os cafundós na nossa consciência, na nossa sombra, dar uma facilitada, mexer tudo isso aí no nosso caldeirão de alquimia interno e subir a nossa vibração mais de verdade. Pra gente passar a viver com muito mais facilidade, mais leveza, mas de verdade, reconhecendo em essência o ser espiritual, o ser de luz que todos somos. Todos. E justamente tirando a grande significância de bem e mal que nos foi imposta e que aceitamos a nível do coletivo para vivermos essa experiência aqui de terceira dimensão, mas que agora não nos cabe mais. Então o convite desse nosso segundo encontro é para que vocês façam, para que nós façamos essa autoanálise de quem nós somos, quem que eu acredito, quais são as mentiras sobre mim que eu ainda tô passando para frente. Porque tudo isso, gente, vai como se fosse num programa, uma receita de quem você é. Então você vai para uma entrevista de emprego ou você vai para um date com esse monte de mentira nas suas costas. E antes que você abra a boca, a sua vibração já contou para aquela pessoa.
como você se enxerga. E é a sua lente de mundo interno que coloca cor no seu mundo externo. Então não tem para onde correr. Esse filtro da consciência ele tem que ser feito necessariamente. E vou te contar um negócio, é uma delícia, porque é para isso que nós estamos aqui. A gente vai viciando nesse processo, se apaixonando pelo processo quando a gente começa a ter os primeiros resultados. E eles não são materiais, não. Precisamos muito sim deles, porque inclusive a dualidade fez com que aqui, como coletivo, nós tivéssemos grandes desigualdades. Mas os primeiros, eles são energéticos emocionais. Eu passo a me sentir uma pessoa muito melhor. Eu passo a olhar, independente do que está manifestado na minha realidade, eu passo a falar sobre aquilo que eu acredito, eu passo a servir com o meu trabalho, independente disso. Por consequência, eu me sinto tão bem que eu já não tenho mais níveis de mediocridade ou não merecimento, que é também algo inventado pelo sistema, porque isso não é natural da realidade da consciência, né, o não merecer, porque todos já merecemos por graça. Somos partes da criação, como é que não merecemos? Percebe? Isso não é algo real a nível de criação, é criação da consciência humana, da deturpação da consciência humana. O sentido é real, eu sei muito bem disso. Mas quando a gente vai tirando essa mentira, naturalmente eu vou criando estados de vida mais confortáveis. Faz sentido? Porque é irreal. Essa separação de melhor e pior, nós fizemos depois que a consciência caiu, enfim, isso fica papo para a evolução do nosso livro e do nosso estudo, mas agora é o momento da gente relembrar e resgatar tudo isso que já está em nós, porque é parte do inconsciente do coletivo. O que nós estamos fazendo agora, que já citado também, é a separação do joio e do trigo, a nível de individual. Outra coisa que é muito legal. Gente, se eu fosse bilionária, e o que se requer para que isso aconteça, né? Mas se eu fosse bilionária e falasse assim, eu vou pegar toda a minha grana e eu vou facilitar a vida de milhares de pessoas. O que acontece? Isso aqui não é que eu vou ser boazinha, isso é até um ponto de ingenuidade. Porque se a vida é criada pela consciência, isso pode dar certo por um período curto de tempo. Mas no final das contas, se a consciência das pessoas que estão recebendo ajuda ela não se alterar a nível das mentiras que foram implantadas naquela consciência, o mesmo cenário ele volta a ser criado. É o que nós chamamos do padrão. E no final das contas, tá todo mundo sem dinheiro, inclusive eu que era bilionária. Quando nós vamos questionando essas coisas, inclusive todos os programas que nos fizeram abrir mão de termos mais, na inocência de achar que outras pessoas deixariam de ter, se nós tivéssemos, e eu não tô falando só de grana não, porque aqui entra relacionamento, entra bem-estar, entra saúde física e mental, porque lá nos cafundós dos nossos programas nos foram dito que as coisas são muito finitas assim e elas não são. Se eu não facilito esse programa no íntimo da minha consciência, eu vou acabar voltando para isso. Isso surgiu agora, não estava nem na minha programação, mas é para que nós nos concentremos na nossa transformação individual. Não tem como eu forçar que outra pessoa venha comigo. Não tem como eu prover, nem financeiramente, nem emocionalmente, nem consciencialmente, o processo de outra pessoa. Eu só tenho o poder de me transformar. É a minha consciência que cria. E por ressonância, por vibração, eu vou instigando e vou convidando outras pessoas a virem para o meu lado. Porque é muito mais leve, é muito mais feliz viver baseado... A Kelly falando, foi direto para mim. É muito mais leve, muito mais feliz viver dessa forma porque é a verdade. E claro, aqui a gente fala, inclusive, de contratos energéticos muito fortes dentro da nossa consciência. Então tem tempo e espaço para que isso seja facilitado. Não é para que a gente entre em julgamento, não. Mas quando a gente vai chegando e ganhando mais compreensão, e por isso que a gente vai fazer isso toda semana, e vocês fazem favor de encaminhar para que a gente vai criando uma comunidade aqui, naturalmente eu vou ganhando mais compreensão e mais robustez. Eu vou deixando de ser ingênua, eu não vou ser malvada, porque isso também existe pelas mentiras da consciência, e eu vou no caminho do meio, que é o caminho da bondade, que é diferente de ingenuidade. Percebe? Tanto comigo, no meu processo, de não entrar
naquela liberação demais do que eu já poderia estar fazendo. Eu não vou ser a minha própria carrasca, não vou ser ingênua comigo mesma, mas a gente vai caminhando para esse caminho do meio, que é um caminho bom por natureza, porque os nossos conceitos de bom e mal também foram corrompidos. Naturalmente, com o processo de mais compreensão, todas as grandes mentiras que compramos, que atrelam as sombras e vai ganhando força, inclusive nos atrelam a consciências que não tem mais o corpo físico, mas são tão reais quanto nós somos, de vibração mais baixa, para nossa realidade. Aquilo sai do meu universo. No meu universo vai se apresentar exatamente o padrão consciencial que eu tenho. Só que tem tanta coisa, gente, por baixo do iceberg. Sabe aquela foto da psicanálise lá, que a gente só conhece a pontinha e por baixo o inconsciente é muito maior? E ele é. E habita-se muita coisa em nós, mas só da gente começar a se perguntar e se colocar nesse fluxo, entrar nessa energia toda desse eclipse que vai aí por mais uns 5 anos na frente, e outras coisas vão acontecendo para expandir a nossa consciência, é lei. É lei, vai mudar, você pode relaxar, você pode hoje, dormir mais tranquilo, assim como eu tô dormindo. Porque é só uma questão de tempo, o tempo do seu coração, para ter robustez emocional, para olhar para todos esses contratos de lealdade, todos os contratos de sangue, inclusive, que existem sim nos campos de família, todos os contratos, todos os traumas que você tem ainda a nível do corpo físico que estão impedindo você de viver mais. Em todos os sentidos, de criar mais, que estão prendendo você num padrão repetitivo que não é mais confortável. E que se você tá aqui comigo até agora, ou tá assistindo gravado até agora, é porque você já dá conta, sim, de viver diferente, senão você não tinha nem entrado em ressonância com essa live aqui, que, vamos falar a verdade, é bem fora da caixinha, né, não? Então, nós estamos dissolvendo pouco a pouco, passo a passo, toda a dualidade dessa realidade. Mas primeiro, sempre é a começar em mim. Lembra dessa música? É sempre assim. Assim a gente muda o coletivo. Assim a gente pode tirar a arma da Mulher Maravilha. Deixa eu ver, normalmente só tem mulher. Deixa eu ver se tem. Aí, tá vendo? Somos mulheres. Mas para os homens que estiverem assistindo, você tira a armadura de tentar salvar o mundo e é muito mais leve, é muito mais tranquilo a gente só olhar para a nossa própria consciência. Se nós soubéssemos o poder que nós temos a nível individual quando nós nos transformamos, a gente não preocupava em carregar mais ninguém. Mais ninguém. Essa foi a maior das mentiras que nos contaram, inclusive. Porque assim, quando eu coloco uma pessoa preocupada em carregar outra, eu tenho 2 paradas. Se eu tenho uma pessoa que está preocupada com o próprio processo, por ressonância, ela vai convidando e subindo outras pessoas que ela nem sequer conhece. Só de você passar na rua, você acende a luz de alguém. Então, que fique esse lembrete para todo mundo, porque estamos todos nesse processo de transformação, para que a gente vá se transformando, olhando para a gente com mais carinho, olhando para os nossos auto-julgamentos com mais carinho, e a partir daí, ajustando a rota. Simples assim. Gente, ajustando a rota. E quando eu estiver cansada, eu descanso. O que vai fazer com que eu não pare? O meu sentido. Quando você reconhecer e se lembrar de onde você é, o ser que você é, nada te para. Isso aí eu te garanto. E a leveza, a felicidade, ela chega muito antes do que o seu objetivo, o seu grande sonho, a sua meta chegar. Porque só importa o aqui e agora. Então, naturalmente, não importa. Assim, você vai estar... Foi inclusive o que aconteceu com Buda, né? Fica um lembrete para a história de Buda, um dos grandes seres que se ascensionaram aqui na Terra. Amo vocês, encaminhe essa live para um amigo que goste desse assunto, para um amigo, para a gente criar uma comunidade maravilhosa, transformar, por que não? Aqui nós já estamos com pessoas de vários estados, olha que chiqueza, mas transformar todo o nosso entorno. Gente, há 2 anos eu jamais imaginaria que eu tivesse servindo com o meu trabalho desse jeito, com tanta facilidade e felicidade como eu vivo hoje. E é um processo. Foram grandes traumas facilitados para que isso aconteça. E vocês vão acompanhar toda a transformação aqui comigo, inclusive. E dia 4 agora de maio, tem curso de barras de Axis aqui em Belo Horizonte, porque é um curso presencial, com workshop de física quântica e criação de realidade. É um dia inteiro de imersão para a gente olhar, inclusive, para as questões individuais de todos os alunos. E vai ser um prazer gigantesco ter você comigo. Ou manda para a pessoa que você sabe que pode gostar
disso também, porque além de poder se auto-aplicar as barras, você pode fazer em outras pessoas e, por que não, ganhar dinheiro com isso também, se você escolher, ainda que você não queira se tornar uma terapeuta. E para as que estão aí em outros estados, eu também atendo online as sessões de facilitação energética para olhar no detalhe aí para a sua questão do seu campo individual, tá? Então mandem para mim se fez sentido pra vocês. Kelly, me manda uma mensagem que também tô morrendo de saudade. E nós nos encontramos na semana que vem pra falar aqui, ó. Seja aquilo que você deseja ser. Com mais versículos e a Bíblia muito mais decodificada. Pra inclusive explicar aqui, ó, o porquê uma oração funciona e qual que é a diferença de oração e de súplica. Qual que é a diferença de um papagaio que fica fazendo, sem julgamento, né? Mas quando a gente fica mantrando igual um papagaio ou rezando igual um papagaio e no final a vida não melhora nada, porque nós não estamos fazendo nada, não tá mudando a consciência em estado nenhum. Mas isso fica pra semana que vem. Beijo pra vocês, gente!